Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre estamos aqui para trabalharmos juntos e trabalhar pela fé apostólica. Esta fé que vence o mundo, esta fé na pura palavra de Deus. Veja, essa fé que tem sido restaurada pela mensagem de Malaquias 4. Veja, o objetivo da mensagem de Malaquias 4 foi restaurar a fé da igreja. Veja, para ter uma fé pura, sem mistura de credos, de dogmas ou de interpretação, mas uma fé totalmente baseada no que está escrito. Veja, o anjo disse ao profeta: ou eles têm o senho do Senhor, ou eles ficam quietos. Então a noiva viverá de fé na palavra, e ela é a única que pode entender a linguagem da palavra. A mensagem tem uma linguagem toda especial, sobre 7 trovões, 7 selos, primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada. Veja, é uma linguagem que o profeta usou, que foi preordenada por Deus para esse tempo do fim. Veja, e é uma linguagem que os demais pervertem, os demais que não são chamados e preordenados, não podem recebê-la. Jesus disse à semente da serpente o seguinte, no capítulo 8, verso 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Veja, uma linguagem profética, veja, cheia de símbolos, cheia de mistérios, cheia de coisas profundas. Veja, por não poderdes ouvir a minha palavra. A semente da serpente, a semente religiosa, não poderá ouvir, não poderá entender a verdade da palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui vem a grande verdade que Jesus Cristo disse: a palavra do homem é mentira, mas somente a palavra de Deus prevalecerá. Passaremos céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Nós estamos vivendo nos dias apostólicos, nos dias de Mateus 24. Veja, quando falsos cristos e falsos profetas fariam tão grandes sinais e maravilhas que enganariam, se possível, o eleito. Mas o ponto é que você conhece a árvore por seu fruto. Veja, e o fruto dessa árvore noiva é a palavra manifestada. Quando a palavra, quando cada promessa de Deus vem a ser manifestada, é quando nós dissemos que Jesus Cristo está em carne humana. Então disse o anjo ao profeta, que ele tinha explicado a primeira e a segunda etapa, e surgiram imitadores, mas da terceira etapa não haveria imitadores. Por que não? Porque eles têm os dons verdadeiros. Veja, mas eles não podem trazer a palavra manifestada para esse dia, porque são sementes falsas. Apenas a semente genuína, porque cada semente produzirá de acordo com a sua espécie. Como a semente da serpente é uma semente pervertida, ela não pode trazer a palavra. Mas a semente eleita, ela trará a palavra. Por isso sempre disse o profeta: dê-lhes um teste da palavra. Se não pregarem esta mensagem, eles são falsos. Então pregou o profeta uma mensagem chamada Os Ungidos dos Últimos Dias, falando a respeito dessa palavra preordenada. Veja, baseando-se na parábola do semeador e também do joio do trigo, veja, ele fala de que o sol e a chuva cairiam sobre as duas árvores. Veja, sobre tanto o falso quanto o verdadeiro, quanto o joio quanto o trigo. Mas a árvore se conhece pelo fruto. E qual é o fruto que nós temos que buscar nesta hora para identificar o verdadeiro do falso? Então veja, parágrafo 58, veja, dessa mensagem, os ungidos dos últimos dias.
E se uma igreja diz que eles creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e negam o seu poder, negam suas obras, negam sua palavra, veja, a igreja que crê em Jesus Cristo fará as obras de Jesus Cristo, terá a vida de Cristo. E se não for, não importa se a vida está caindo nela. Veja, se não for predestinada das raízes, ela produzirá, veja, uma outra fruta ou algo diferente. Mas se for a vida predestinada nas raízes, ela produzirá Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, e se for a palavra subindo através da raiz, veja, o que ele é a raiz, o princípio do tempo. Notem, mas é o que elas produzem que mostra a diferença. Por seus frutos, Jesus disse, parágrafo 59, por seus frutos os conhecereis. Não se colhem uvas de um abrolho? Melhor, não se colhem uvas de um abrolho. Ainda que o abrolho esteja na vide, isso poderia ser possível, mas o fruto dirá. Qual é o fruto? A palavra. Veja, para o fruto da época, isto é o que é o ensinamento deles. O ensinamento do quê? O ensinamento da época. Que horas são? Veja, a doutrina do homem, doutrina denominacional, mas ou a palavra de Deus para a época. Veja, os falsos, eles não podem produzir nem trazer a mensagem para o dia. Eles trarão uma outra mensagem, de um dia que já passou, de um maná que já apodreceu. É por isso, veja, que disse o profeta, veja, a palavra manifestada é a luz para trazer a semente à vida. Sem a palavra manifestada, não tem luz. Veja, não tem vida, não é pão. Veja, o maná de ontem, ele criava bichos. Veja, qualquer que comesse, morreria. Então Deus tem para cada dia uma mensagem, para cada dia uma promessa. E a graça está em receber a palavra para o dia que nós estamos vivendo. Esta é a grande graça, grande obra da graça na vida de um crente. Veja, o verdadeiro crente, veja, ele terá a luz para o dia. Ele andará na luz. Veja, ele terá vida eterna. Por isso que a semente da serpente, veja, não consegue subir ao nível de fé do verdadeiro crente. Veja, eles podem produzir os sinais e as maravilhas, mas não podem produzir a palavra. Veja, foi aonde o pecado de Balaão passou para o Novo Testamento. A profecia dele era verdadeira, mas quando ele ensinou, veja, e chamou Israel para o banquete de Baal Peor, ali ele misturou sua doutrina, e ali ele trouxe morte no arraial. E esse pecado nunca foi perdoado. E por isso essa doutrina passa para o Novo Testamento como algo reprovado pelo Espírito. Veja. Então, diz o profeta aqui na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Veja. Parágrafo 63. Veja, não me importa quem ele seja, falando a respeito de algum líder, né? Qualquer outro homem ou mesmo qualquer outra pessoa. Se ele não fala de acordo com a lei e os profetas, não há luz nele. Veja, a luz é a palavra manifestada. A luz é a palavra feita carne. Veja, fora da palavra feita carne, não há luz. Veja, está vendo? Isto é o que a Bíblia disse, que a palavra de todo homem seja mentira e a minha verdadeira, independente de quem seja. Veja. Agora, vamos voltar atrás e descobrir se isso alguma vez aconteceu para mostrar-nos um exemplo. Poderíamos voltar para o livro de Êxodo e falar de um personagem chamado Moisés, que era um profeta ungido, enviado de Deus, com a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua geração. Como a palavra de Deus sempre segue em continuidade. Ele disse, ele não fazia nada sem que ele a revelasse aos seus profetas primeiro. Então ele fazia. Agora, ele não pode mentir. Ele não pode mentir e ser Deus. Não, Senhor,
ele tem que permanecer verdadeiro, não há mentira nele. Veja, e ele não pode mudar isso. E se ele mudar, então ele não é Deus. Ele cometeu um engano. Ele tem que ser infinito. E infinito não pode errar. Está vendo? Então o que Deus disser, veja, isto é eternamente correto. Está vendo? Ele prometeu isso, então observe, não há nenhum lugar na Bíblia que não dê continuidade a isto. Veja, por toda parte. Veja, a palavra segue em continuidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando Deus trouxe Moisés, veja, lá havia um Janes e Jambres, lá havia um Balaão, lá havia um Datã, lá havia um Coré. Veja, mas eles não tinham a mensagem do dia. Porque o falso sempre vem depois do verdadeiro. Primeiro vem o verdadeiro, depois vem o falso. Veja, e eles não podiam trazer a palavra manifestada. Não podiam trazer luz. Veja, não tinham vida em si mesmo. A mesma coisa aconteceu com os sacerdotes e os fariseus dos dias de Jesus. Veja, eles não tinham vida em suas tradições, não tinham vida em sua teologia, não tinham vida na lei. Mas Jesus, ele era a luz do dia. Ele era a palavra manifestada. Ele era aquele do qual os profetas haviam falado. E ali estava ele, a luz verdadeira que alumia todo homem. Veja, esta palavra manifestada é luz. E isso os falsos não podem produzir. Os falsos não conseguem trazer isso à vida. É por isso que a terceira etapa não será imitada. Porque a terceira etapa é a palavra que se faz carne. Agora era noiva, era um homem ungido, agora é um povo ungido. Veja, para reprofetizar o que está na mensagem e por isso trazer luz sobre a semente eleita. Meu irmão, Deus te abençoe. Veja se sua inscrição está ativa, deixe o seu gostei ou não gostei e até a próxima, se Deus quiser, no precioso nome de Jesus. Deus te guarde. Até a próxima.